Fala, galera. Boa tarde. Estamos começando mais um Gerais Podcast. Agora, não vou esquecer, temos que exaltar, bem dizer, realizador aqui do podcast. De novo, nós estamos com o Leonardo aqui, mas representado super bem. Não, Maíra? Uai, espero que sim, né? Demais da conta, viu? Pra quem não me conhece, eu sou Maíra Caixeta, redatora da Bem Dizer, produtora do Gerais Podcast. Geralmente eu fico de trás das câmeras, mas hoje eu tô aqui como host substituta. Valeu, Léo! Maíra tá feliz hoje, vai apresentar. Tô, porque estamos com uma convidada muito especial, minha conterrânea de Passos de Minas, Rafaela Gontijo. Obrigada, Rafa, por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, muito animada. A Rafaela é fundadora e CEO da Nu Alimentos, então tudo a ver com a Bem Dizer. Já ganhei minha blusinha da Nu. Aí, ó. Casada, mãe de gêmeas. E recentemente foi eleita uma das 100 mulheres mais poderosas do agro pela Forbes Brasil, não é isso, Rafa? Conta pra nós. Resposta, hein? Um sábado de manhã, eis que... Como é que surgiu esse negócio aí? Conta pra nós. Vamos começar. Acho que podemos puxar esse gancho. Da Nu? É. No comecinho? Vamos lá pelo início, né? Eu falo que a história da Nu, na verdade, começou muito antes de eu nascer, que foi no século XVIII, que foi quando surgiu o primeiro pão de queijo. Eu não sei se todo mundo sabe a história do pão de queijo. Então podemos contar. Eu acho que a gente não sabe. Demais, Pra nós aqui. Por favor. O pão, assim, não tem muito um relato datado ou quem foi o criador, né? Naquela época a gente não tinha esse tipo de registro, mas muito provavelmente foi... o primeiro pão de queijo foi feito no interior de Minas, então realmente foi algo daqui. O pessoal de Goiás também fala que pode ter sido lá, então existe uma... É nossa. Protesto. Vamos ver, mas acho que é nossa. E aí foi no interior de Minas, naquela época, a gente também tem uma imagem do pão de queijo da vovó, né? Daquela coisa muito de casa, afetiva, mas, na verdade, quem criou o pão de queijo, muito provável, foi uma africana escravizada, que era quem cozinhava naquela época, e ela usava a farinha de trigo que vinha de Portugal. Então, a cultura aqui em Minas, leiteira, veio de Portugal, a gente não tinha essa cultura, e a gente fazia os pães, os quitutes, com a farinha de trigo que vinha de Portugal. E a farinha de trigo, ela chegava com uma baixa qualidade. E, em algum dia santo, essa quituteira, essa cozinheira, resolveu trocar a farinha de trigo pelo polvilho, que era a base da culinária indígena quando o Brasil foi colonizado. Então, eu acho muito incrível contar essa história, porque o pão de queijo, ele é nosso mineirinho aqui, mas ele é extremamente cosmopolita, né? Porque ele tem, muito provável, a mão de uma africana escravizada, com uma cultura leiteira de Portugal, com a base da culinária indígena, que já estava aqui desde antes da gente, enfim, ser Brasil. Então, essa foi a história do pão de queijo. Começamos com uma aula, hein, Breno? Assim que eu gosto. Que isso. Inesperado, que legal, velho. Eu não fazia ideia, assim, da história. E aí, assim, eu falo que a história nossa começou no século XVIII, porque o que aconteceu foi que eu morava no Rio de Janeiro e eu trabalhava na Johnson & Johnson, trazia o pão de queijo da minha fazenda pra lá, e os meus amigos provavam e achavam um pão de queijo incrível, nossa, que pão de queijo maravilhoso, né? E ele não tinha nada de especial, assim, né? Era um pão de queijo bom, igual o que a gente come aqui. E não conseguia entender por que o frisson todo e por que todo mundo lutava pelo pão de queijo. E aí, comecei a fazer uma pesquisa de mercado no Rio, comecei a entender como é que era o pão de queijo que o carioca estava comendo. E realmente era um pão de queijo. Pão de quê? Era um pão de queijo. Exatamente, era um pão É de queijo. igual um meme que eu vi outro dia. Gente, precisamos urgentemente criar um novo nome para isso que fazem fora de Minas e chamam de pão de queijo. Total. E eu vou te falar, tem hoje em dia nos supermercados, por legislação, hoje, os queijos que tem o terroir, por exemplo, o queijo gruyère, ou o queijo roquefort, o queijo brie. Hoje em dia, você não pode falar se você não fizer a receita tradicional. Então, você fala queijo tipo brie, queijo tipo roquefort, né? Então, eu falo que a gente devia ter uma categoria de pão tipo pão de queijo, porque confunde muito a cabeça do consumidor, né? E foi isso que aconteceu. As pessoas do Rio estavam comendo uma outra história. Não era pão de queijo que eles estavam comendo. Era uma coisa que a indústria fez que não tinha, às vezes, nem queijo, né? Então, tava comendo uma coisa com aroma de queijo, com, né, ultraprocessados e tal. E aí, não começou assim. Então, eu pedi demissão da Johnson. Muito aventureira naquela época, assim,
Não teve tinha muita noção. um grande planejamento. Não, foi do tipo, vou fazer uma marca de pão de queijo. Te entendo. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E então a Nu começou na cozinha da minha casa. A gente começou fazendo em casa. O meu sócio, Eric, ele é chefe de cozinha, então a gente começou a adaptar a receita. E aí eu fiz a minha primeira feira, que era uma feirinha super hypada que tava rolando no Rio, que chamava Cluster. E aí eu levei o pão de queijo para fazer ele recheado. Então era recheado com, na época acho que era queijo de Parma, com presunto de Parma, com queijo e manjericão. Tinha um queijo de cabra com mel. Enfim, era vários recheios. A gente estava fazendo o sanduichinho. E deu 3 horas da tarde no evento, deu sold out. Caraca. E aí, no dia anterior, a gente fez todos os 40 quilos na mão. E eu tô assim, gente, não vai dar. Enfim, 3 horas da tarde deu sold out. Eu deixei minha sócia na barraca. Eu falei, peguei meu marido, falei, vamos pro supermercado, vamos comprar mais ingredientes. Voltamos com uma outra receita. No mesmo dia, No isso? mesmo dia, peguei batedeira da sogra, aquelas coisas. Com forno no carro. Durante muito tempo, eu fui feirante. Eu, assim, literalmente… Durante, sei lá, 2 anos da Nu, eu era feirante. Todo final de semana eu tava nas feiras, levando. E aí veio o nome, né? O Nu, que é uma expressão mineira. E muita gente não pegava. Então, era legal contar essa história do porquê do Nu. E aí, o meu marido é o designer. Foi quem fez a marca toda. Então, o branding todo da vaquinha, né? A gente começou a trazer uma história. E foi assim que começou. Inclusive, depois a gente pode pedir pra eles pegarem lá o pacotinho que vamos. você trouxe pra gente. Verdade. De presente. Sim. Obrigada. Nossa, Pra mostrar pro pessoal, né? Sim, com certeza. E o pacotinho, a gente começou na época, né? O que tinha nos supermercados era um pacote transparente de pão de queijo, né? Então, quando a gente trouxe essa proposta do pão de queijo com um pacote leitoso, que é para remeter os saquinhos de leite de antigamente, vocês lembram? Que tinha aquele saquinho. A gente fez uma releitura e todo mundo falou, nossa, mas você vai trazer o pacotinho leitoso. Todo mundo vende ele transparente. Eu falei, gente, mas pão de queijo não é bonito de se ver congelado. Não é uma coisa que você come com os olhos. Tipo assim, delícia desse pão de queijo. Então, não faz sentido você ter ele transparente. Então, a gente foi muito disruptivo nessa época de embalagem. A gente veio muito contra o que era praticado no mercado. E aí, enfim, começamos a vender nas principais redes de supermercado do Rio, né? No Zona Sul, que é a rede queridinha dos cariocas. E aí, começamos a, enfim, chegar com a marca no Rio. E foi assim que começou. É legal que, assim, né? Empreender é muito isso, né? Que você falou de, trabalhava na multinacional, do nada, pô, vou sair, montou, né, a marca, começou ali em feira. É legal que é um pouco a sua história também, total. né, Breno? Falei que vocês teriam muito pra trocar figurinhas Qual que é essa aqui. história, Breno? Conta pra nós. Eu também comecei minha carreira numa multinacional, passei no trainee, fui para São Paulo. Trabalhei 4 anos lá. Mas sabe quando você olha assim, você fala, cara, não tô 100% feliz, não é isso que eu quero. Só que também tinha a parte da grana, né? Tinha que ter um sustento, Sim. Eu tinha cortado, né, dependência de pai e mãe. E aí, com 2 anos, eu falei, cara, tô muito inquieto. Aí veio a ideia da BNZ com o Léo. Assim, enfim, aí lancei a BNZ trabalhando. Acho que um pouco diferente. Você pediu demissão e focou na Nu. Você foi um pouco mais esperto. É que tinha o Léo que ficava cuidando, né? Enquanto ele tava ainda Tinha essa nesse parte que processo. ajudou. Que o Léo ficou 100% dedicado, ele sabe do emprego dele. E eu fiquei à distância. Mas assim, empreender à distância não é empreender, eu acho. Não tem aquela necessidade do negócio dar certo. Outra coisa que eu acho legal, que talvez, né, seja um pouco parecido, foi a motivação pra bem dizer surgir, né? Que você viu que no Rio não tinha um pão de queijo tão bom quanto o nosso, mineiro. E o Breno percebeu que, né, tinha um colega seu de trabalho, Sim. que tinha uma marca, acho que da Bahia, Da se não me engano. Da Bahia. Que tinha essa mesma proposta, né, de representar a identidade dos baianos nas estampas, né, das camisetas, e que onde ele chegava todo mundo falava, nossa, que legal e tal, e que ele percebeu, pescou, tipo, não, mineiro também, mineiro também é muito querido, onde vai, e as pessoas, né, se reconhecem e gostam, e aí ele fala, por que não fazer uma... A gente tava até conversando um pouquinho antes, né, contando um pouquinho do propósito do Gerais, que é esse, né, assim, mineiro tem orgulho de ser mineiro, onde que for, é querido onde vai, e a gente tem que exaltar isso, né, de alguma forma. E é legal que você contou que, assim, você foi pro mercado do Rio de Janeiro primeiro, né? Como foi essa inserção, assim, de
Não sei se pão de queijo é muito... Na cultura do Rio? Lá, se não é. E é uma marca mineira também, entrando em grandes redes do Rio. A Nu, durante muito tempo, as pessoas, como a gente é uma fábrica terceirizada, acho que as pessoas não sabiam que a gente era uma marca. A gente sempre frisou muito Minas Gerais, assim, a forma como a gente escreve na embalagem, né? O nosso dialeto mineiresco, assim, realmente a gente faz vários trocadilhos com o inglês e sempre trouxemos muito, mas a gente era visto como uma marca carioca, porque a gente tava, assim, lançamento da Farm de coleção, tava lá uma barraquinha da Nu, TED Rio, a gente tinha uma barraquinha da Nu, então a gente tava em vários eventinhos muito clássicos do Rio de Janeiro, e começamos na Junta Local, que é a principal feira hoje em dia contra a cultura, assim, né, de alimentação no Rio, e acho que é referência no Brasil, e aí a gente começou a entrar nessa cena, mas não tinha uma associação, acho que tão clara que a gente era de Minas, assim. E foi no Rio, muito porque eu tava lá, né? Foi uma coisa natural, assim. Sim. Não foi algo planejado. E realmente tinha uma carência grande de boas marcas lá. E aí, depois que a gente já tinha entrado nos supermercados, nos cafeterias, né? Então, museus, Cinemanet, vários, enfim... escolas. Depois a gente começou a entrar para São Paulo. A gente foi para São Paulo muito por um convite do Saint Marché, que é uma rede grande, assim, de São Paulo. E a gente começou a entrar no mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo é um mercado um pouco mais competitivo, um pouco mais exigente. Tem outras marcas muito legais também. Mas ainda tem muito espaço, né? Assim, óbvio, São Paulo é o mundo. Então, fomos para São Paulo. Não fizemos tanto uma atuação... de feirinhas, assim, porque a Nu já tinha parado de fazer feira nessa época. E entre esse período de feira e de ser empresa como a gente está hoje, de foco no varejo, em food service, mais em escala, a gente teve uma lojinha. Própria. Uma lojinha própria. A gente teve uma loja pop-up no Leblon. A gente sempre quis levar a feira, essa experiência da feira, do pão de queijo recheado, dessa cultura mineira, de você entrar, escutar, sabe? Assim, aquela música de roça, e você ter essa experiência como um todo. E sair isso da feira, assim. A gente sempre quis botar isso num ponto. E aí, a gente teve uma oportunidade na Dias Ferreira, que é a principal rua de restaurantes do Rio, de um pontinho que a gente ia fazer uma pop-up. Foi uma das primeiras pop-ups que rolou, assim. E era uma pizzaria. Então, a gente pegou já com forno, já com a estrutura, demos um tapa, trouxemos umas coisas lá de Minas, tipo, marcenaria, trouxemos de Minas, aqueles litros de leite de antigamente, aquelas leiteiras de antigamente. É muito legal. Várias coisas. E aí, abrimos essa lojinha. Então, a gente também foi o lado de lá, né? Que é o varejista. A gente foi tivemos esse momento. E aí, nessa época, a gente estava all over the place, assim, a gente fazia tudo. A gente tinha a lojinha, fazia feira, chamava a gente pra fazer casamento, a gente fazia, piquenique na lagoa a gente fazia, a gente tava no supermercado, a gente tava assim, não, gente, calma, não dá pra fazer tudo. Vamos focar. E aí a gente falou, não, vamos ser realmente uma indústria de alimentos e vamos começar a ir pra esse caminho. E aí hoje em dia a gente faz algumas feirinhas que a gente, assim, é muito queridas nossas que a gente faz, mas... Pra quem não sabe, o que é uma loja pop-up? Explica pra gente. Uma loja pop-up é uma loja temporária. Então, a gente começou pra ela ficar... Ela abriu no carnaval. Então, a gente pegou aqueles bloquinhos ali da Dias Ferreira, loucura. Putz, a gente teve que fechar uma parte, assim, porque era uma fila gigantesca. E um produto muito rápido, de giro, né? Um giro muito rápido. E esses sabores. Aí tinha o porquinho derretido com barbecue de goiabada. Era o melhor sabor. E a gente fazia também uma coisa muito legal, que era o café coado, que geralmente não tem muito café coado no Rio. Mais expresso, né? É mais expresso, então a gente fazia o café coado e era café refil. Então você pagava e você tomava quantos cafés você queria. Então, assim, tinha umas coisas. O copinho era de mandioca, tinha toda uma. E o café. Eu ia dar prejuízo. O Breno ia, com certeza. O pó de café era de Minas também? Era de Minas. Então, assim, era tudo, vinha muito essa cultura. E ela era pequenininha, a lojinha. Então, era muito pra você ter essa imersão ali e ir pra um restaurante que você fosse na Dias Ferreira e tal. Então, ela ficou. Ela era pra começar de 5 meses, a gente foi ficando 6, 7. Aí, na hora dos 10 meses, eles falaram: olha, agora, se vocês quiserem ficar no ponto, vocês vão ter que fazer um contrato de 3 anos na época, 2 anos, 3 anos.
E aí a gente falou, não é esse o foco nosso. A gente até estudou fazer isso de uma rede de franquia, porque hoje… a gente pode falar nomes aqui? Pode. Pode. Hoje, uma das principais redes de franquia hoje do Brasil é a Casa do Pão de Queijo, né? E naquela época eles eram a principal franqueadora, assim. Então tinha em todos os lugares. E aí não era a experiência que a gente estava entregando, não era uma experiência. Acho que a Casa do Pão de Queijo ela entrega em vários lugares. Mas, por exemplo, num shopping Leblon, caberia um pão de queijo com um pouquinho derretido com barbecue de goiabada, uma coisa mais pedalada. Então a gente ficou pensando, vamos fazer isso de franquias. Então vamos levar esse modelo de loja enxuta. E abrir outros lugares. Mas aí era aquilo, né? De ter foco. Então, assim, a gente falou, não, vamos seguir nos produtos, que é onde a gente acha que tem maior proposta. Então, a gente tem que mostrar aqui, né? Fazer inveja nas pessoas. Ó. Esse é o pão de queijo pequeno, esse é o médio, tem um palitinho de tapioca que tá lá. E o palitinho de tapioca é maravilhoso. É maravilhoso. Aí, ó. O que Bem, é o Breno, brand se deu bem bem, feito, hein? né? É linda a embalagem. Linda a embalagem. Totalmente diferente do que a gente vê aqui. E ele tem um selinho de carbono neutro na frente, que eu já no… primeiro pão de queijo de queria carbono saber neutro. mais Depois sobre eu vou contar mais. Vou perguntar, mas experiência caipira que eu gostei. Eu vi um Da onde que negócio, veio isso? Fintech caipira, eu adorei. Foodtech caipira. Foodtech caipira. Isso. Não sei, assim, isso foi recente. A gente não tinha essa experiência caipira, mas… Recentemente, a gente começou a falar assim, vamos falar que a gente é caipira, isso que vocês falaram, assim, né? Vamos honrar onde a gente é, vamos falar de caipira, sabe? E a gente é mesmo. Os nossos ingredientes são caipira. Por que a gente vai ficar aqui falando que… E aí, veio muito os claims. A gente tem 3 claims só na frente. Então, é muito pouco espaço para poder comunicar. Então, a gente tem que comunicar que ele é sem glúten. A gente ia comunicar que ele tinha muito queijo. E aí, faltava um terceiro que a gente tava… Falei, gente, vamos botar a experiência caipira. Porque aí, assim, a pessoa já pega e fala, putz, isso aqui vai ser gostoso, né? Eu acho que é interessante isso, né? Até aquela pergunta que eu fiz do Rio, porque eu acho que é um diferencial. Porque pão de queijo, igual você bem falou, Goiás não é seu, é Minas. E assim, chegar uma marca mineira, especialista em pão de queijo, no lugar desse, né? Coloca uma experiência caipira ainda. A galera, tipo assim, por mais que seja carioca, paulista, gaúcha, assim, vai querer experimentar. Igual falar de, sei lá, viajando, comer churrasco. O que você pensa? Sul, né? E pão de queijo é Minas. Então, acho que isso traz uma força pra marca, né? De posicionamento, principalmente. Sim. E acho que teve um trabalho que aconteceu nos últimos anos com a Casa do Porco em São Paulo, que ganhou o prêmio de melhores restaurantes. Eu não sei como que eles estão hoje no 50 Best, mas assim, sei lá, acho que tem até estrela Michelin, não tem? Acho que tem. Eles ganharam agora, acho que, sei lá, top 10 restaurantes. Assim, eles são muito famosos e eles vieram pra falar da cultura caipira. Então, eu acho que a Casa do Porco trouxe isso, e aí veio essa onda muito forte do queijo artesanal de leite cru e da gente valorizar as origens. Então, se as marcas não fizerem isso, não vai ter fôlego, né? Sim. Então, acho que a gente também tem muito essa noção da responsabilidade que a gente tem enquanto marca de mudar algumas coisas. E uma delas é esse, de né? produtores locais, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa experiência também, né? É o que tá não só na frente, mas por trás, né? E é o que ninguém vê, né? E acho que é a maior responsabilidade de uma marca hoje em dia. É você fazer o que ninguém tá vendo. Não por uma questão de marketing, mas por uma questão de propósito, né? Essa é a grande diferença, eu acho, hoje em dia, dos negócios. Que conseguem trabalhar a cadeia toda e mudar de verdade, né? Assim… E essa questão do… Mudar de verdade, que eu acho que tem que ser. Né? Se fosse só marketing ali pra falar pros outros, não vale nada. Tem até um termo pra isso, né? Empresas que fazem um marketing… Greenwashing. Isso. Um marketing verde, assim, né? Que é pra ficar bem na fita, mas que no fundo não é algo que impacta verdadeiramente, né? A cadeia de produção e etc. Isso. E, assim, como é que foi escalar de feirinha pra indústria? Foram alguns processos. A gente teve 2 fábricas terceirizadas, uma muito grande, onde a gente não representava muito pouco e foi crescendo e começou a representar muito. Depois a gente saiu para uma fábrica menor. E aí agora a gente está com a fábrica própria, que né, foi um terceiro filho que eu tive na pandemia. Não basta ter, né, 2 ao mesmo tempo, lindas demais. Geri um filho chamado Indústria. E é muito interessante, assim, enquanto negócio é muito interessante, porque
é algo muito de engenharia, né? Que é uma coisa que a gente nunca teve muito contato. A gente era uma marca muito de vendas, de marketing, de branding, de não sei o quê. Mas a gente nunca foi uma marca muito de processos, né? A gente terceirizava a logística, então quem tinha que preocupar isso era o operador logístico, como é que ia entregar, a gente terceirizava a fábrica. E a gente começou a incorporou a fábrica. E acho que é uma curva de aprendizado, assim, né? Enorme. Então, o que eu falo muito pro time é que a gente abraça o erro. O erro, ele é bem aceito dentro da Nu, assim. A gente não quer que ninguém maqueie. Se você errou, você fala, gente, eu errei. Deu ruim, errei. Esqueci. A câmera desligou, perdeu todos os produtos. Esqueci, mas amanhã eu criei esse processo para que, se eu esquecer, outra pessoa... Então, acho que isso é uma cultura que a gente está trazendo muito forte para dentro da indústria. E de otimização, né? De como você faz mais em menos tempo, com menos trabalho, né? É uma engenharia, literalmente. A fábrica própria é em Patos, não é? É em Patos, na JK. A gente é do lado literalmente oposto da Coca-Cola. Então, a nossa fábrica, você vê a fábrica da Coca do outro lado, a gente fala que a gente é literalmente o oposto da Coca-Cola. Porque em todos os sentidos. Toda a cultura do porquê que a fábrica foi concebida. Não que é só um trocadilho. Curioso isso, porque assim, teve uma questão local, né, que você... Patense? Patense quis voltar para lá, ou também tem questões logísticas, industriais? Industriais, sim. A gente sempre, a nossa cadeia, os nossos co-packers eram de Patos e Lagoa Formosa. E Patos é a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Então, a quantidade a fartura que a gente tem de queijo, leite, manteiga, que são 3 dos nossos principais ingredientes, é enorme. Então, por exemplo, se eu fizesse uma fábrica no Rio de Janeiro, por mais que eu ganhasse, por exemplo, incentivo fiscal, o queijo chegaria... Aí é toda uma briga, mas o queijo chegaria muito caro para mim. E o queijo, ele não pode atravessar a fronteira de Minas, se ele não tiver algumas certificações. E quem certifica, chega com... Te dá só uma noção de preço. Assim, se eu pago R$30 no quilo do queijo, em Patos, hoje, um queijo, esse mesmo queijo, se eu fosse comprar ele no Rio de Janeiro, ele vai chegar para mim a R$55, R$60, só porque ele tem que ter esse selo. E como tem muito poucos que têm esse selo, não consigo trazer. Então, é uma briga que está acontecendo nos bastidores, e de gente muito influente, como a Roberta Sudbrack, que é cozinheira, como produtores, a Emater, a Embrapa, órgãos muito fortes para a gente poder trazer esse queijo. Porque, gente, não é possível que a gente tem que ganhar prêmios dos nossos queijos mineiros lá fora, na França, e levar ele escondido na bolsa. A gente uma vez fez um conteúdo para bem dizer sobre os queijos mineiros e eu li bastante sobre essa polêmica na época e fiquei indignada, não sei se vocês vão lembrar, que era sobre os tipos de queijo. Dos tipos. Na verdade, acho que foi... A gente já fez uns 3 sobre queijo. Teve do negócio dos signos, aí teve do patrimônios imateriais de Minas Gerais, né? O fazer o queijo é um dos patrimônios. Sim. E aí tem essa questão, né, dessa briga aí que você tá falando. Sim, assim, eu acho que é óbvio que tudo precisa ser... A gente tá falando de um produto vivo. Queijo de leite cru, que é o queijo que a gente faz, o pão de queijo, ele não é pasteurizado. Então, é o leite com coalho, com pingo, e aí faz o queijo. Então, é um produto sensível. Você tem que realmente ter uma regularização em cima. Mas tá completamente defasado do que o produtor consegue fazer. O pequeno produtor... Ele não consegue investir para poder ter uma casinha que tem XPTO, não sei o quê. Então, o cara... trabalha na clandestinidade. E aí, o que acontece hoje no mercado o Brasil é referência leiteira. Minas Gerais, óbvio, é um dos principais polos de queijo. Só que você não consegue trazer ele não sai daqui, entendeu? Então, é uma briga, com certeza. Burocracia, às vezes, pede umas coisas, né? Assim... E a produção começou lá na fazenda de seus pais, né? Começou, meu pai começou a fornecer pra gente o queijo. E aí, a gente começou a crescer. Meu pai falou, então... Não vai dar pra acompanhar. Acho que não é muito isso que eu tô querendo ser e tal. E aí, a gente parou de comprar o queijo dele. Mas hoje, meu pai agora tá fazendo ovos caipira. Porque agora a gente tá com uma outra proposta na Nu de trazer ingredientes mais sustentáveis e tal. Que eu também posso contar um pouquinho do que a gente tá trabalhando. E agora ele tá fazendo ovo caipira na fazenda. Então, ele tá com várias galinhas lá caipiras. Fazendo ovos. Saiu do queijo pro ovo. E essa parte né, que você falou de terceirizar, antes de ser a fábrica própria. Como que era isso? Porque, assim, eu entendo que é tudo muito... O produto, não sei a palavra certa para usar, mas não é industrializado, né? É muito mais natural. Ele é mais artesanal. Artesanal, isso. Sim. E
esse fornecedor que você tinha, né, terceirizado, ele conseguia traduzir o que você fazia ali na feirinha? Super. É? Então. Super. Na verdade, assim, o que acontece é… A gente não é uma empresa artesanal, porque o artesanal quer dizer que eu não uso maquinário, eu uso maquinário, uso ultra congeladora, esteira de corte, as bolinhas saem numa esteira, né? Eu não faço bolinha. Né? Na mão. Não vai dar. Mas o grande lance do artesanal são os ingredientes que você usa, né? Então, a indústria de pão de queijo, a maioria de todos os produtos que a gente come, assim, ela criou-se facilidades para que a indústria conseguisse fazer um prazo de validade maior, com menor custo e com menor valor nutricional. Então, o ovo, a gente quebra ovo por ovo. O ovo, geralmente, as pessoas usam ovo em pó. Leite em pó. Queijo. Gente, ovo em pó. Eu acho que eu nem sabia que existia isso. Nossa, é o que mais tem. Ave Maria. É o que mais tem. É o que você come, Aí ó, de vez em quando, margarina, né? Margarina, óleo de soja. Então, isso tudo a gente nunca usou e sempre foi… Na verdade, a gente no começo usava… Olha como foi a questão da gordura do pão de queijo. A gente começou com banha de porco, que é o clássico, com banha de porco, pão de queijo. Só que era muito assim, nas feiras, o carioca, todo fit, né? Tipo, não, como é que é o pão de queijo? Não tem banho, não sei… Caraca, falava a palavra banha, a pessoa até assim… Aí a gente saiu da banha, foi pro óleo. E aí a gente tem um mercado muito grande de nutricionistas. E veio muito feedback, assim, cara, troca o óleo pela manteiga, bem mais caro. E a gente entendeu que fazia muito mais sentido a gente trabalhar com manteiga da Copatos, leite da Copatos. Olha só. Produção local. Produção local. E aí a gente trocou para manteiga. Então, assim, os ingredientes é o que faz com que o produto… O processo, ele não modifica tanto. É óbvio que se você pega a receita… E a receita não tá aberta para quem quiser fazer. Todas as receitas nossas estão abertas. Se você entrar no Google, tá lá a nossa receita do pão de queijo, do palitinho, você pode fazer em casa. Se vai ficar igual, já é outra história. Então, eu acredito muito que fica até melhor. Porque tem a sua mão ali, né? Tem uma coisa artesanal e tal. Mas é preciso da tecnologia para poder escalar, com certeza. E acho que é um desafio, né, quando escala também. Agora, acho que tem até umas coisas aqui pra gente falar dessa questão de sustentabilidade. Eu sempre embolo quando eu vou falar isso. Nossa, então eu vou te falar a palavra mais difícil ainda, que é regeneração, que é a palavra que a gente tá falando. Que é agricultura regenerativa. Essa palavra, então, é assim, trava-língua, com certeza. Agricultura regenerativa. Regenerativa. O que seria isso? A regeneração, ela é um passo além da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ela significa sustentar, né? Então, vamos sustentar o que existe. Hoje em dia, da forma como a gente produz alimentos, ela já está insustentável. Então, a gente não pode falar de sustentabilidade mais. A gente fala de regeneração. E a regeneração é você, por exemplo, o bioma do Cerrado, né? Que foi super degradado pela… Ai, minha mãe vai me puxar a orelha que eu tô falando. Que ela sempre fala assim, você não fala do agro desse jeito. Você tem que falar de uma forma mais apaziguadora. Eu falei, mãe, eu amo agro. Assim, eu trabalho com agro, mas existe uma forma mais… atual de trabalhar. E a forma como a gente trabalhou durante muito tempo foi com monocultura. E aí, o Brasil, né, acabou de ter a pele do veneno, então a gente vê o uso de agrotóxicos que a gente tem é absurdo, né? Enfim, o país que usa mais agrotóxico no mundo é o Brasil. O Brasil alimenta 800 milhões de pessoas por ano. Então, a responsabilidade nossa de produção de alimentos é enorme. Só que a forma como a gente produz é muita commodity. Então, é soja, café, milho, exportação, parará. E isso faz com que você tenha aquele mar, né? Aquele mar de milho, aquele mar de soja, de sorgo, né? E isso, você perde toda a essência da biodiversidade. A natureza… Se você for parar para pensar, é muito óbvio. Porque a natureza é a coisa mais inteligente que tem, né? É o sistema mais inteligente. Ela vem se desenvolvendo ao longo de milênios e ela funciona de uma forma toda coligada, né? Os insetos com as plantas, com o solo, com o sequestro de carbono, ela é toda… E a gente tira tudo isso de cena, essa inteligência de cena, e põe só monocultura. É claro que vai ter… muito mais praga. É claro que o solo vai ficar infértil. Então, virou uma bola de neve. Então, a regeneração é você continuar fazendo milho, soja, sorgo, enfim, toda a cadeia produtiva, mas você colocar elementos da floresta. Então, por isso que chama agrofloresta. Que é você imitar um pouco a natureza na produção de alimentos. E já é provado que é muito mais produtível e rentável para o produtor fazer assim.
Então, eu tô meio aquelas pessoas que levam a palavra, sabe? Não, mas Eu tô essa pessoa, assim, contando isso pro pequeno produtor rural, sabe? Você falou com a palavra rentável, eu acredito que na cabeça… É a primeira coisa, gente. É o que importa. Ele não tá preocupado se… Alguns até estão, mas… O pequeno produtor, ele tá realmente preocupado de ter uma rentabilidade melhor, do filho dele conseguir estudar, né? Dele conseguir trabalhar menos. Então, quando você vira pra ele e fala, olha, se você introduzir… Talvez aqui, ó, você vai fazer café. Mas aqui, no meio do café, você vai colocar um mamão. Você vai colocar um maracujá, que vai fazer o sequestro, vai te ajudar, nanana. E isso vai ser mais rentável… Aí você fala para lá, você fala a língua dele. Exatamente. Palavrinha mágica. Então, a gente tá tentando fazer isso na cadeia. E aí, o papel da indústria, que foi o que a gente mudou agora para ser uma indústria, uma marca regenerativa, é você entender o que você pode impulsionar fazendo. Então, eu faço meu pão de queijo. Eu compro queijo, leite, ovos. Como que eu consigo impulsionar esses fornecedores para que eles adotem essas práticas? É você ir do solo ao prato, né? Você trabalhar a cadeia de valor toda. E aí, quando a gente se propôs a fazer isso, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma fábrica com economia circular, carbono neutro. Começamos por aí. E aí, então… Conta um pouquinho mais pra gente, então, especificamente sobre esse selo, né, do carbono neutro. O que significa isso? O que precisou ser feito para que vocês ganhassem isso? Então… Tá se falando muito, né, sobre mudança climática. Acho que hoje em dia é a principal preocupação da gente enquanto humanidade, realmente. E os números são muito desesperadores, ainda mais para quem é mãe, assim. Vocês têm filhos? Não, né? Não. Ainda não. E quando você vira pai, eu acho que existe uma reflexão muito forte do futuro, né? E quando eu comecei a pesquisar sobre… A história veio a pandemia e eu fui pra fazenda, voltei pra fazenda. E saí do Rio, de carro, eu, meu marido, minhas 2 filhas, meu cachorro Tião, um bando de mala, fugindo da pandemia. E o caminho, são 12 horas de estrada, né, do Rio até Patos. E no caminho você passa pela Mata Atlântica e entra no Cerrado. E quando eu comecei a ver a mudança, né, e é nítida a mudança, assim, de biodiversidade, eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa muito errada na forma como a gente produz os alimentos. E aí eu entrei de cabeça para investigar. E o primeiro dado que eu vi foi um dado de um relatório da ONU, que diz que se a gente continuar produzindo como a gente produz, a gente tem só mais 60 colheitas. Quer dizer que a gente só tem mais 60 anos. Assustador mesmo, de fato. Então, assim, quando você tem esse número na cabeça, aí você fala, cara, 60 anos, as minhas filhas vão estar com 62. Entendeu? Assim, tipo… E aí, vira uma corrida. E o grande… o motivo desse número é o aquecimento global. Então, existe o Acordo de Paris, que a gente tem que manter as temperaturas até 1,5 graus Celsius, mas as perspectivas, se a gente continuar produzindo como a gente faz, e não só alimentos, mas também moda e cosméticos, enfim, bens de consumo como um todo, enfim, toda a forma como a gente trabalha negócios. A gente chega a 3,5, 4,5, e aí o que eles chamam de tipping points, que são barreiras que você passa que você não consegue recuperar. Não dá pra voltar Não dá atrás, pra voltar. né? Então, assim, gente, ano passado foi engraçado, porque o pica-pau, a reserva tem o pica-pau como símbolo, né? E o pica-pau foi extinto. O pica-pau dos filmes de pica-pau, aquele pica-pau. Porque tem vários tipos também. Mas ele foi extinto. Então, assim, a quantidade de animais que a gente tem em extinção, ano após ano, perda de biodiversidade, é absurda. Então, a gente precisa olhar como a gente está fazendo os alimentos. E aí estão 60 colheitas. Toma essa. E aí, eu comecei a investigar o maior ofensor das emissões de gases de efeito estufa é o gado. E o meu produto é todo lácteo. Né? Tipo assim, é tudo da pecuária. Então, o caminho foi assim, será que eu vou ter que fazer uma marca de pão de queijo vegano, uma marca vegana? E aí foi quando eu descobri a agricultura regenerativa, que não, você pode usar o gado, ele pode trabalhar o solo pode sequestrar o carbono da atmosfera, mas você tem que fazer isso de uma forma ordenada. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi, quanto que a gente emite de… Esse pão de queijo, que não esse é do Verde Mar, maravilhoso. Mas o nosso pacotinho, quanto que ele emite para ser feito, né, de gases de efeito estufa?
585 toneladas por ano. Aí a gente compensou isso, a gente comprou créditos de carbono, preservando a floresta amazônica. Então, eu emiti, eu compensei, eu paguei para que a floresta, aquele pedaço da floresta continuasse em pé, mas eu continuei emitindo. Como que funciona isso? Esse crédito Os créditos de carbono, você tem algumas formas de comprar o carbono. Existe uma empresa, quem fez a nossa foi a Way Carbon, que hoje acho que é a principal empresa. Eles são de Minas, são de BH. Aí, ó, vamos Gente, combinar, traz gente. eles um aqui. tempo importantíssimo de falar e, né? Super. Mineiro. Mineiros são ótimos, muito, assim, Pô, profissionais. mineiro é bom de serviço mesmo, né? Tem jeito não. Muito. Adoro Depois trabalhar pegar com o contato mineiro. com você, então. A gente Vou bate chamar papo eles com aqui, porque eles estão fazendo um trabalho lindo, muito ativo, assim. E aí então você contrata eles fazem esse cálculo do carbono e eles te dão algumas opções de você compensar. Então você compensa, você pode compensar numa floresta, você pode compensar em alguns aterros sanitários, tem vários projetos que você pode compensar e a gente escolheu na floresta Que amazônica. ideia genial, cara. Esse mercado tá assim, enorme. Tipo, você financia uma... Acho que talvez era até o que o Breno ia perguntar. Eu achei genial por isso, porque eu imagino, muitas empresas, além de não olhar, né, quanto ela emite, né, quanto ela contribui para a degradação do meio ambiente, às vezes ela não olha, sabe aquilo, mas não sabe como agir, né, tipo assim, operacionalmente, que não é simples. Eles fazem isso pra você. Pois é. Hoje em dia, se você quiser compensar suas emissões, você consegue online. Você tem vários sites que você coloca onde você mora, quando você anda de carro, quantas vezes você viaja de avião, como que é a sua dieta, se você come carne 1, 2, 3 vezes por semana, né? Ele te dá quanto que você emite, você compra crédito de carbono e você compensa. E aí, com esse valor, eles fazem alguma... tem alguma ação que é feita... Que tipo de... Então, esses programas que vendem o carbono, eles geram mais carbono do que eles usam. Então, eles têm um excedente, eles são carbono positivo. Mentira, eles são carbono negativo. Então, eles têm o carbono neutro, que é vou compensar, e o carbono negativo é quando você sequestra mais do que você emite. Então, como ele sequestra mais do que ele emite, ele tem uma reserva. Essa reserva ele vende para alguém. Então, esse é o mercado de crédito de carbono. E o Brasil, nós temos a maior biodiversidade do mundo, a gente tem um potencial no mercado de crédito de carbono enorme. Aí tá entrando agora o pessoal de criptomoedas. Então, é um mundo que está se abrindo. Esse sequestro acontece, tipo, plantando, replantando, fazendo reflorestamento, esse tipo de coisa? Nem só isso, mas, por exemplo, você mantendo a floresta em pé é uma forma de você comprar um crédito. Aterros sanitários, hidrelétricas. Então, tem uma série de iniciativas que fazem que tem isso como um produto. Né? Eu vendo carbono. E eu acho muito legal, porque sempre surge meio que uma polêmica, assim, de preservação ou sustentabilidade ou regeneração, né? Como você falou agora, versus produtividade, lucro, como se fossem coisas inconciliáveis. Exato. E você tá mostrando aqui pra gente que não. Né? Que existem formas de você produzir, gerar lucro e, ao mesmo tempo, encontrar formas de contrabalancear Com isso. Com certeza. Só trazer a natureza ao favor, que já tá meio caminho andado. Massa, velho. Eu vou pesquisar depois, com calma, para entender, mas achei sensacional a ideia. E, além disso, você falou que você trabalha com fornecedores ali locais, né? Vocês também trabalham, pelo que eu entendi, a conscientização dessa galera para eles também aplicarem práticas mais regenerativas ali. Sim, é um trabalho. Então, eu tava pensando nisso, não sei o tamanho dos fornecedores e tal, mas deve ser desafiador, né? Então, vou te contar uma coisa que a gente fez agora que foi muito legal. Quando a gente começou a acessar esse universo, a gente começou a se conectar muito com a ONU. E com quem... Lá fora tá muito desenvolvido isso. Aqui no Brasil tá chegando, mas lá fora você tem fundos de venture capital que só investem em agricultura regenerativa. Os principais órgãos, pra você ter noção, assim, o Bill Gates, né? Você pega essas pessoas desse nível. O Bill Gates tá olhando pra mudança climática, pra agricultura. Tá todo mundo olhando pra isso, porque é muito urgente mesmo. Ele tinha... Até tem um documentário dele, que é o Bill e Melinda Foundation, que é a fundação que ele tem com a ex-esposa dele. Eles estavam olhando saneamento básico na África. Mas quando você pega todas as ODS, que são as ordens de desenvolvimento sustentável da ONU, são 17.
das 17, 16 são muito incríveis. Pobreza, desperdício, igualdade de gênero, cidades inteligentes, uma série de iniciativas. Mas, gente, se o mundo acabar… Nada disso vai adiantar. Vai adiantar. E isso, a questão, né, climática, a questão ambiental, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acabar atingindo todo mundo. Todo mundo. Então sem é muito… diferenciação. É muito urgente. E isso, quando eu comecei a pesquisar, eu senti que tinha pouquíssima gente aqui no Brasil falando disso. Isso tem 2 anos. Eu falei, gente, eu preciso conectar com a galera lá fora. E aí, quando eu conectei com a galera da fora, o Banco Internacional de Desenvolvimento abriu um edital. E a gente, junto com a Embrapa, submeteu um edital para fazer o primeiro queijo artesanal de leite cru, carbono neutro do Brasil. E a gente foi aprovado. Então, o BID disponibilizou uma verba. E aí, a gente, com essa verba, ia pegar uma fazenda modelo lá de Patos, né? Porque é isso, o mineiro, ele é muito desconfiado. Pra você mudar a cabeça do mineiro, ainda mais do interior, assim, cara, eu faço assim. Desconfiado. Meu pai fazia assim. Tradicionalista. E meu avô fazia assim. Quem que eu sei que tá vindo aqui? Essa bota. Você é filho de quem? Quem é você? E estar aí… em Patos, por um lado, é bom, né? Super. Pra vocês, porque tem essa rede, Tem a né, de rede. relacionamento Tem. que conta muito. Muito, é muito importante. E também tô criando uma rede que não era dos meus pais, da minha família, porque é mais nesse lugar de outras conexões que eles não tinham, mas que são importantes a gente ter na indústria, né? E aí foi isso. Então, agora a gente tá num processo, por exemplo, de levar para uma fazenda, fazer um pilotinho. Então, mostrar para outros 2.500 fazendas ali, esse cara que tá vendendo o queijo dele mais caro, que tá conseguindo ser mais produtivo, e aí você começa a disseminar. Então, esse é um projeto que a gente tá fazendo. O outro que a gente tá fazendo também com a ONU é de fazer uma plataforma para que o pequeno produtor que hoje planta só soja, se ele amanhã quiser fazer uma agrofloresta, por exemplo, ele não tem informação. O cara tá lá, não sei quantos quilômetros, interior de Minas, não sei quantos quilômetros. Ele não tem acesso. Mas aí a plataforma chama Agropedia. Então ele entra na internet, tipo uma Wikipedia. Que nome bom. É muito bom, né? E aí você, em cima dessa plataforma, você vê outros casos. Você vê compradores, porque aí a indústria também tá querendo comprar desse pequeno produtor. E aí você consegue mudar. E aí a gente também está sendo financiado pela ONU. A gente vai fazer um trabalho agora lá em Patos, de pesquisa dessas fazendas. Então, assim, eu tô articulando… Isso tudo, gente, não é muito nu, não, entendeu? Assim, isso é meio causa. Demanda muito tempo meu. Eu faço, essa reunião da Agropedia, a gente faz reunião semanal com o pessoal do Quênia, dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, demanda muito tempo, mas precisa ser feito. Sim. Fora toda a questão da gestão da empresa, né? Fora, E a maternidade, que até teve uma pergunta sobre isso na caixinha que a gente abriu, né? Como que você concilia a maternidade com os negócios. E eu acho que é muito legal, porque você fez isso não só no nível pessoal, né? Que é importante também, mas você falou, quando eu fui mãe, eu vi que eu tinha que deixar alguma coisa, né? Você começou a pensar no futuro das suas filhas. Minimamente, assim, não né? só, não vai dar pra salvar tudo, mas o que tá ao meu alcance, mas né? fazer algo pensando no mundo que você quer deixar para elas, né? Sim. E não só, né, não só conciliar, como eu falei, no nível de demandas do dia a dia, que eu imagino que deve ser bem desafiador também, Sim. mas também nesse âmbito mais amplo, né? De enxergar lá na frente. Eu acho isso também fantástico. Eu acho que isso acontece muito, assim, pelo menos no meu entorno, acontece muito com mães e pais também, porque hoje em dia existe um outro pai, né? Graças a Deus, o pai também tá vindo o pai que é pai. Nossa, pais incríveis aí, inclusive o meu marido é um desses. Mas, voltando à sua pergunta, né, de como conciliar. Eu acho que rede de apoio é uma coisa que é muito importante. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, como que ela consegue, sabe? Tipo, tem filhas gêmeas. São duas ao mesmo tempo. Gente, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho eu tenho uma babá, que é uma pessoa muito boa. Meu marido é super paizão e ele hoje, ele trabalha na Nu, então a gente é sócios da Nu, somos sócios da Nu, e ele entende que como eu sou, né, CEO e faço todo esse trabalho mais de gestão, vai ter momentos que as meninas vão demandar e vai ser ele que vai descer pra dar o almoço, entendeu? Sim. E tá tudo bem. Então, não é fácil.
Principalmente quando não dorme bem. Tipo, hoje eu tô aqui, elas acordaram a noite toda, ele tá um caco lá e tal. Você viajou, Eu né, viajei do Rio pra cá. Então, não é fácil, mas eu acho que… Tem uma coisa na Nu que as lideranças todas são mulheres. E todas são mães. Não por uma questão de só contrato mães, mas foi indo e hoje em dia é assim. Aconteceu. E tem uma percepção no mercado que é assim… gente, olha, multinacional então é o que mais tem. Gente, ó, fulana ali já engravidou, já deu de grávida aqui no time, não podemos ter mais grávida que não sei o que. Você é mãe… Entrevista de emprego, gente, quantas entrevistas? Você tá querendo ter filho? Como é que tá? Pode, né? Então, assim, a mulher… A gente depois Já te perguntaram isso, Breno? Alguma vez? Não. Silêncio. E pra mim, eu acho que, cara, se você tem um trabalho desafiador, você dá pra uma mãe. Porque ela concilia casa, filho, trabalho. Então, eu acho que todo mundo dá pra fazer. E, gente, eu tenho 2. Na época das nossas bisavós, eram 15. Elas estão com que idade, as suas? 2,5. Eu não faço ideia qual que é a idade mais… que dá mais trabalho ali, não. Mas a idade eu também boa, não. tem priminhos, A amamentação. Assim. E isso você falou de time, né? Da sua liderança. Eu acho que é uma coisa que faz total diferença numa empresa. Nesse caso, igual você está falando, às vezes você precisa olhar para as outras coisas. É ter confiança no seu time, né? Sim. Às vezes você não precisa usar ela presencialmente para o negócio girar. Porque… acho que é até um pouco antiquado isso do chefe, do gestor ter que estar lá para o negócio girar. Sim. E acho que um desafio de empreender também, de ser uma líder da empresa é esse. Você olhar bem para o seu time para conseguir, né, ter empatia com eles entender que eles têm as necessidades deles, mas confiar também que eles vão estar entregando o negócio ali. Porque ninguém faz verão sozinho, né? Nem e assim, a Nu chegou onde ela chegou com o time. Eu não conseguiria, eu ia estar na feira até agora, se eu estivesse sozinha. O que você acha que você trouxe da sua experiência, né, no mercado corporativo para quando você foi, né, fundar o seu negócio? Ou que você pensou, não, isso aqui eu quero fazer diferente? Eu acho que o que eu trouxe foi pensar grande, assim. Não grande de uau, mas assim, grande de dá pra fazer mais complexo, sabe? Dá pra ir num passo além, dá pra… E isso sempre, desde o começo, mesmo começando na feira, assim, eu sempre tive essa cabeça, tipo, vamos fazer um co-packer. Naquela época não tinha marca, gente, assim, naquela época não tinha esse mundo de marca que tem de fit, saudável, assim, era grandes empresas, Sadia, Perdigão, Unilever, Coca-Cola, era isso, e a gente ali, tipo, do lado dessa galera. Então, eu sempre, por ter vindo da Jonto, eu ficava assim, dá pra fazer, tem distribuidor, tem operador logístico, tem não sei o quê, então acho que isso foi muito bom. E acho que o que eu não trouxe… Acho que foi um pouco da politicagem, assim, de, sabe, Sim. Trabalhar pra dentro. Tipo, não, a gente tá aqui, a gente pode ser amigo, a gente pode conversar, mas ficar aqui fazendo somebody love, gente, eu tô perdendo meu tempo. Tô criando um ego pra você que não vai te fazer bem nenhum, então acho que essa politicagem a gente esvaziou ela, não trouxemos ela pra dentro da Nu. Que é uma coisa que me incomodava demais, assim, empresa, você vê, era nítido, assim, né, com a gente, às vezes é mais observador, não sei se é porque é mineiro também. Sim. Vê o negócio e fala assim, meu Deus do céu. Pra quê? E quando vem pra nossa, já realmente vem calejado disso. Fala, cara, Sim. se tem uma coisa que eu não quero ser, é isso aqui. E aí você porque aprende. Vocês dois, né, que saem de grandes empresas pra ter o próprio negócio, e muitas vezes os motivos que as pessoas têm pra quererem fazer esse movimento, essa transição, elas acabam replicando nos seus próprios negócios, né, sem perceber. Tipo, eu saí da empresa tal, da multinacional, ou porque não queria mais lidar com XYZ, e de repente a pessoa está replicando aquele mesmo sistema dentro do negócio que ela criou. Então, eu acho que é legal a gente falar isso, né, da importância de quando você… claro que tem pontos positivos também, que eu acredito que vocês dois tiveram essas experiências e extraíram algo positivo delas para replicar, né? Ou, enfim, aplicar da própria maneira na empresa. Mas também esses outros pontos que, se lá eu não achava isso legal, como você falou, não curtia essa politicagem, então eu vou cuidar para que na minha empresa isso
flua de uma outra forma. Sim. Né? E Não. aí vai mudando o mercado, né? Isso vai mudando, vai ditando tendências novas pro certeza. mercado. E não é fácil, não. A gente sabe que muita imagino. coisa ali tem Tô falando aqui motivo que de eles bonita, fazem né? ali. Que eu ainda não enfrentei mas esse. É porque, assim, tem coisas que é meio que o sistema. Vou dar um exemplo muito micro, mas pra você ver. Ontem eu tava com as amigas na casa dessa amiga que eu tô ficando, e eu falei, gente, amanhã tô sem saber que roupa que eu uso, não sei o quê. Aí eu falei, eu pensei em ir com essa calça jeans e com essa blusa da Nu. É uma blusa com a vaquinha enorme, que eu até te falei que eu ia estar com a blusa da Nu. Uhum. Eu falei, tô com minha Doc Martens, minha botina, minha calça jeans, minha blusa da Nu. Pá, fui. Aí elas assim, Rafa, não, vai com esse vestido de linho, porque aqui as pessoas, você vai chegar com uma outra imponência, não sei o quê. Eu não gostaria de estar com essa roupa, assim, adoro essa roupa, ela é minha e tal, tipo, tô bem. Tô aqui com um negocinho das minhas filhas, de lacinho, mas tem umas coisas que você consegue ser transgressor, mas até um certo limite. Até um limite que aquilo ali não influencia seu negócio. Uhum. Então, é uma linha tênue, assim, como que você vai ser? Eu fiz uma palestra recentemente em São Paulo, e foi a Ambev, aí depois foi a Suzano, aí depois era quem que era? Era a BRF, e aí depois era eu, e aí tinha mais uma dessas galeronas aí. E eu fui de macacão, e eu fui de macacão e botina, porque eu falei assim, gente, eu vou chegar lá, eu tenho certeza que vai estar todo mundo de social, mulher de salto alto, cabelo, unha feita e tal. Eu falei, não vou, sabe, assim. Vestir essa persona. E eu acho que, sabe, na hora que eu cheguei, todo mundo, tipo, nossa, o que é essa pessoa aqui? E eu acho que fez com que as pessoas olhassem, Chama né? atenção. Tipo, chama atenção. Mas não dá pra ser sempre, então. Concordo. Tem a hora e o lugar Tem a também, hora e o né? lugar. Concordo. Não dá pra chegar também querendo quebrar tudo, mudar Não. tudo, revolucionar. Não, senão. Mas vai, talvez, micro-revoluções, né? Sim, Pequenas coisas sim. que vão tendo impacto, talvez até em médio e longo prazo, não Sim. tanto de imediato, né? Mas, Tem que ter paciência também, né? A gente sabe que não vai mudar. Não. tem coisa que você vai ter inteiro, que tem que- dançar conforme a música, Vai. né? Feliz ou infelizmente, Sim. dependendo das circunstâncias. E a história disso, né, de ser considerado pela Forbes aí, das 100 mulheres mais poderosas do agro. Como que foi essa? Assim, Saiu em todas sobre- as mídias patentes. Saiu, né? Entrevista e tudo. Foi uma surpresa, assim, eu não imaginava. Nem sabia que existe uma lista das 100 mulheres do agro, tipo, pra começar. Mas foi isso, foi literalmente isso. Eu acordei num sábado, comecei a receber várias pessoas mandando a reportagem. E vou te ser muito sincero, eu não tenho um poder de impacto. Tem umas mulheres ali muito fodas que eu sigo e sou assim. Foi uma honra, porque realmente a lista ali está muito bem pensada. Não tenho esse impacto, mas me entendi naquele lugar, assim, sabe? Eu não sou daquelas que falam assim, ai, nossa, eu. Não, assim, eu acho que eu tô realmente fazendo um trabalho para isso. Ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, com toda a influência em cima do agro. Acho que vai caminhando, é isso que você falou, de pouquinho em pouquinho. Mas foi um reconhecimento. Ano passado foi um ano de muito reconhecimento nosso, de todo esse trabalho invisível que a gente faz. Que não é um trabalho que você vê na hora que você tá na gôndola do supermercado, olhando o nosso preço, que tá R$2 mais caro que o concorrente. Então, esse trabalho invisível, ele é um trabalho muito solitário, de muito pouca repercussão. A gente escolheu não fazer marketing, pagar marketing, para poder pagar na regeneração. Então, foi uma escolha para a gente, enquanto marca, complexa. Então, assim, não vamos fazer posts patrocinados, ou mandar para influenciadores, ou fazer feiras, porque a gente está conversando com o produtor para ele se certificar, e isso tem que contratar um cara. Então, assim… Então, foi um reconhecimento muito grande. Teve esse da lista da Forbes, que foi muito legal, mas tiveram outras matérias quando inaugurou a fábrica, também muito, muito de repercussão, assim, o valor econômico. A gente saiu na capa do Valor com a fábrica. Então, foi assim, bizarro. A gente fez no Estadão, o Globo. Mas aí foi uma mídia muito grande no ano passado. Então, eu sinto que ano passado… E teve o prêmio da ONU. Então, acho que tudo foi um reconhecimento do tipo, olha… Você tá no caminho certo, tá tudo certo. E aí Estamos agora, vendo isso aí que você tá fazendo, que estamos parece que ninguém tá vendo, vendo, né? Exato, que é muito legal, assim. Mas agora a gente tá numa fase de expansão. Então tá bom, beleza. Já que agora eu posso expandir, puxar essa cadeia de uma forma virtuosa, então agora vamos expandir, porque a gente tem uma fábrica Você organizou de 100 toneladas. os bastidores Sim, primeiro. sim, exato. Eu acho que tem que saber levar nesse… Tem muita gente que eu acho que deixa o ego subir. Mas o que você falou, pra mim, faz total sentido, que
beleza, você tá ali porque você tá realmente fazendo uma coisa que tá impactando, mas você tem que aproveitar disso pra, pô, tô fazendo isso aqui. É credibilidade, né? Querendo ou Sim. não, você está ali. E aproveitar disso, dessa mídia, pra reforçar o que você tá fazendo e espalhar realmente a ideia, né? Porque Sim. se você for olhar você como Rafa, sendo a notícia, tem que ser a sua causa pra impactar a galera. Total. E a gente saiu agora, mês passado, eu fiz um artigo para Exame. E foi um artigo bem difícil de escrever, porque foi um artigo muito dedo na ferida, assim. Que a minha mãe sempre fala, você não precisa ser tanto, você pode ser mais no meio. Eu falo, mãe, se eu for mais no meio, o Exame não vai me chamar pra fazer esse artigo. E eu acho que essa voz que eu tô ganhando, ela vem com uma responsabilidade muito grande. Então, ano passado, eu fiz uma palestra no Prazeres da Mesa, logo depois do Alex Atala, do Frei Beto, uma galera muito foda. E eu fui logo depois da minha palestra. E aí o Gabriel, foi em São Paulo, né? Eu gaguejei muito na palestra. Gaguejei assim, eu tava muito nervosa. E o Gabriel falou, nossa, pra quem te conhece, viu que você tava nervosa, que sua voz tava nervosa. Eu falei, gente, mas é muito difícil você subir num palco e falar que o mundo vai acabar daqui a pouco. Que tá tudo errado. E que a culpa é sua, porque você compra lá. Que, tipo assim, é um assunto muito polêmico. Mas a gente precisa de gente que tá polemizando e tá falando sobre isso. Então, eu tô vendo muito essa repercussão que a Anu tá tendo. E eu, óbvio, como porta-voz, pra poder botar o dedo na ferida e não ficar lá só de simpática, falando o que agrada todo mundo, né? Ou isso também pode vir acompanhado de acusações veladas de hipocrisia, né? Só defendo aqui uma causa, uma bandeira, mas e aí? O que você está fazendo nesse sentido, né? Para atuar nesse sentido do que você está apontando. E você está fazendo e está mostrando. Né? Não, e isso é uma coisa que eu sempre falo nas palestras. A gente é uma jornada. A regeneração, ela é uma jornada. Você não vira uma empresa regenerativa. Você está. E quanto mais você caminha, mais você vê que você tem que caminhar. Então, assim, a gente usa plástico. A gente usa plástico. É um problema. Mas eu não tenho nenhum outro opção hoje no mercado que não vai fazer meu produto ficar R$6 mais caro. E aí, na hora que eu for cadastrar no Super Nosso… é aquela câmera ali que eu olho. Ou no Verde Mar. Queremos em VH, por favor. Por favor. Eles vão falar, tá muito caro porque essa embalagem… Não sei o quê. Então, assim, é um processo. Essa questão do preço… como é que vocês têm alguma barreira ainda de entrada por conta disso? Tem um desafio de marketing, né, atrelado para fazer as pessoas entenderem por que o preço é um pouquinho mais alto? Como é que vocês lidam com essa questão? É uma questão, assim, eu acho que a gente teve um relatório que saiu recente que fala que o brasileiro, 38% dos brasileiros querem comprar produtos saudáveis e que têm impactos positivos, tarará. Mas ninguém quer pagar mais por isso. Então, é difícil você entregar um produto que você compra um queijo certificado de leite cru, de um pequeno produtor rural, que não é um queijo ralado de ricota XPTO, e concorrer do lado de um cara na gôndola que usa aroma de queijo. É muito discrepante. Então, assim, cara, eu tô aqui neutralizando o carbo, fazendo 1 milhão de coisas, e aí eu tô concorrendo lado a lado, é muito desleal. Mas a gente acredita muito no boca a boca, né? Em veículos como esse que contam a história da marca. E aí, pessoas que contam essa história, que fala para um amigo, que fala para outro. Foi assim que a gente foi crescendo. E a gente tem que confiar, né? A gente nunca foi pra gente uma opção ir na maré, sabe? A gente sempre foi contra a maré. Sempre é mais difícil. Todo mundo fala que não vai dar certo. Quando eu comecei, eu falei, você tá louca de trabalhar com pão de queijo? Assim, 30 mil marcas de pão de queijo no Brasil. Mas é isso, se a gente não for… tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, Senão… então jeito. Aqui a gente abriu algumas caixinhas de perguntas no nosso Instagram e… @Gerais Podcast, sigam, quem não tá seguindo ainda. Isso aí, assinem, né? A gente nunca lembra de falar. Verdade, isso. Assina não, inscreva-se, né? No canal. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Gerais Podcast. E também, acho que tem um código aqui, não sei se ainda, acho que tem sim, de 15% de desconto na BNZ, que é Gerais Podcast, o cupom, pra vocês comprarem online. Camisetas como essa aqui, como a Anu, que a Rafa ganhou. Visitem o site também, www.estilobnz.com.br. Pode usar esse cupomzinho lá, que tá cheio de trem bonito lá. Vocês não vão se arrepender de lá, não. Ó, tem uma aqui, que eu acho que vai muito do que a gente tava falando aqui agora, um pouco linkado, né?
que é quais são as maiores dificuldades de empreender, e principalmente sendo mulher, né? Que a gente sabe que tem um... Até respirou fundo pra responder Deixa eu essa. tomar uma água aqui. Pode chamar, pode ficar à vontade. Não, eu acabei de tomar, porque realmente é um tema, porque olha como é louco isso, né? Quando eu viro para sei lá, mundo de investimento, por exemplo, assim, se você pega os números, as mulheres, você tem uma empresa, tá? Vocês dois, bem dizer. Vocês têm uma empresa, vocês vão fazer um pitch. O mesmo pitch vocês vão fazer. A mesma apresentação, o mesmo discurso, só que vocês vão fazer para os investidores diferentes. Vocês fazem para um, você faz para outros. A chance do Breno ser investido é 60% mais do que você. Fazendo o mesmo pitch, a mesma apresentação, o mesmo produto. Então, assim, existe... E aí as pessoas falam, isso não existe mais. Balela. Isso não, gente, é muito forte. Então, assim, quantas vezes eu entrei no supermercado e falou... você é promotora? Eu já até fui promotora, assim, da Nu, já fiz esse papel. Mas, assim, muito de quem você é? Quem que você é na Nu? Eu sou a dona. As pessoas têm uma dificuldade, elas esperam uma outra figura. Então, ou se eu tivesse aqui com um blazerzinho, uma maquiagem, não sei o quê, talvez eu teria mais esse lugar. Então, é um desafio diário e é uma escolha diária você não se enquadrar no perfil que é aceito na sociedade, que é isso que a gente estava falando, né? De você ser transgressor. Então, não é fácil. A resposta é essa. Eu acho que você resumiu bem, desafio diário, né? Não só em grandes reuniões ou visitas, né, do cotidiano, você já sente essa dificuldade, né? Sim. Estava falando também do artigo que você escreveu para exame. Sim. E você escreve também outras coisas, assim, nas suas redes sociais, crônicas. Você escreve super bem. Sim, né? Obrigada. Adoro escrever. E você tá agora aproveitando essa habilidade para... Sim. Eu ando escrevendo bastante. Não sei o que vai virar, mas eu ando escrevendo. Muito esse processo. Talvez. Vamos ver. Tem uma legal aqui, Mayra. Vou gostar desse aí. Qual empresa você gostaria que rolasse uma collab ou já conversaram, assim? Seria jabá falar com vocês? Eu ia adorar. Nossa senhora, Nu? Nossa, tem várias frases legais que a gente poderia pensar juntos. O Pedro, que é nosso redator, é um gêniozinho também. Faz umas frases, umas sacadas muito legais. Eu quero conhecer. Boa, não, vamos Com pensar certeza, vou conectar vocês. É uma coisa que você falou também, né? Até vou linkando nesse assunto da collab. Tem hora que a gente tem que ter estrutura, né? E braço para poder seguir com algumas ações, né? Que a gente falou lá atrás. E até a gente já tava lembrando aqui antes, a gente já conversou lá atrás, né? De uma possível parceria. Agora a gente está começando a organizar a casa. Esse ano vai rolar. Vai rolar, com certeza. A gente também está muito mais estruturado. Tem muitas marcas legais, né? Eu acho que a gente agora, assim, o que está na mesa, a gente está conversando, assim, a gente lançou uma linha de pizza de pão de queijo, né? Meu irmão falou? Sim, eu vi, eu acho, no seu Instagram. Eu acho que seu irmão falou também. E aí eu tô conversando com a Nutella pra gente fazer uma pizza de pão de queijo de Nutella, né? Nutella. Eu ia falar palavrão aqui, eu segurei. Aqui não é proibido, não. A gente tá falando aqui falamos algumas vezes do Gabriel, né? Gabriel Gonti, é irmão da Rafaela também, meu amigo de infância lá em Patos. E é cantor, compositor, também já esteve aqui no Gerais Podcast. Quem não assistiu, assista o episódio dele, que foi massa. Foi massa mesmo, vi. Tito e Miriam estão orgulhosos dessa dupla dinâmica de irmãos. A gente dá trabalho, viu? Não é só... Né? Difícil. E pra gente pedir a conta, a gente sempre gosta de perguntar, principalmente para esse, né, pro empreendedorismo, quando a gente rende muito nesse assunto, que é super legal, não só pra gente, mas pro público também, acho que eles gostam muito. Projetos assim, né? Você falou já dessa possível parceria com a Nutella. Para 2022, né? Tem alguma coisa vindo aí? Tem alguma coisa que já veio que você pode falar com a gente? Tem algumas coisas que eu não posso ainda, mas... Dá spoiler? Não de ficar assim, mas é porque realmente não foi fechado ainda, então não posso falar. Mas tá uma linha de produto para entrar agora muito legal, que se entrar vai ser... Tomara que dê certo, vai ser muito legal. Mas a gente vai expandir o portfólio e a gente tem... O Alex Atala escreveu um livro que chama Mandioca, um livro de 400 páginas. Você fala, gente, como que 400 páginas falando sobre de mandioca?
E todos os nossos ingredientes são à base de mandioca, né? São polvilhos. E a gente quer muito explorar a mandioca como ingrediente que é a raiz do Brasil, né? A principal raiz. Brasileiríssimo. Né? Super brasileiro. E ele navega desde classes, todas as classes, na verdade, né? A mandioca tá presente. E é sem glúten, né? E tem tudo a ver com a nossa culinária. Então, a gente quer explorar mais a mandioca. Então, tapiocas, farinha de tapiocas, produtos prontos. Porque o que a gente tem, o lema nosso é praticidade para a mãe que tá trabalhando, para o pai que tá trabalhando, que não quer. São produtos que você gostaria de ter feito, mas não teve tempo. Um pouco essa filosofia, assim. Então, expandir portfólio, né? A gente vai começar agora uma agrofloresta. Então, a gente vai ser agora fazendeiro, literalmente. A gente vai fazer uma agrofloresta com preta terra. Que vai ser um módulo também que vai ter café, vai ter milho, vai ter a parte de hortifruti. Então, vamos fazer chegar até o campo, né? Até o solo. E crescer. Acho que, assim, existe uma vontade muito grande nossa de entrar no mercado aqui de Minas. Eu ia perguntar isso aí. Aqui de BH. A gente demorou muito para chegar, mas não foi por teve um motivo, porque quando a gente começou, a gente só tinha o pão de queijo. E existe muito pão de queijo maravilhoso, como esse do Verde Mar, e vários outros pães de queijo maravilhosos aqui. Então, não fazia sentido pra gente trazer a marca pra cá, num ambiente que já tem demais. Eu vou ficar falando coisa que não é, sabe? Não é pra isso, assim. Já tava preenchido. E aí, agora a gente expandiu o nosso portfólio. Então, a gente tem um palitinho de tapioca, que é um produto muito maneiro. Nossa Senhora! Muito legal. Ele tá sendo, assim, muito bem aceito. E a gente tem a linha de pizza de pão de queijo, que tem tudo a ver, né, com mineiro. E os sabores, a linguicinha mineira artesanal, frango defumado com requeijão, doce de leite, goiabada com queijo. Então, agora a gente tá com um portfólio que faz muito sentido vir para BH. Então, para esse ano, se a gente conseguir consolidar no mercado aqui, mostrar a nossa proposta de empresa regenerativa, do que a gente tá fazendo por trás, trazer essa mensagem para cá, que a gente falou tanto exaustivamente disso lá no Rio, já em São Paulo, em palestras, em eventos. Queria muito conseguir trazer isso aqui para BH. Acho que e mostrar que santo de casa faz milagre, faz sim, milagre, né? sim. Eu acho que a gente, mineiro, tem essa característica que a gente estava falando, né, na gravação anterior, de a gente tem esse apego, esse orgulho mesmo. Uhum. E acho que a gente tem cada vez mais exaltar as coisas que são da nossa gente, da nossa terra. É o que a gente tenta fazer na Benzer, no Gerais. Ai, gente, pois é. Esse podcast de vocês é muito incrível. Eu não sabia do porquê dele ter surgido. E eu acho fenomenal, assim, porque a gente tem essa cultura de… Ai, nossa, veio lá de fora. É muita gente. Minas Gerais. Minas é… País. É o mundo. Meu país, Minas Gerais. Meu país, Minas Gerais. Tudo incrível, culinária, pessoas. Barulha. Mas, nossa, eu acho que a cultura a é muito gente rica. precisa. E eu acho que, assim, pra alimentação, né? Fica muitas coisas assim, traz lá de fora, importado. Esse é importado, esse azeite é importado. Não sei, você tem aqui um produtor aqui do lado, faz produto maravilhoso. Hoje tem até vinho mineiro, né? Luiz Porto já veio aqui também tá abrindo uma vinícola lá em Tiradentes. Tem vários produtos, né? As cervejas mineiras também são incríveis. Aqui em BH tem uma grande malha, né, de produção. Enfim, então acho que só tem a agregar, né? Tomara. Eu acho que sou suspeita, porém… Vai dar bom. Vai dar bom, sempre dá. É sempre difícil no começo, mas acho que vai dar bom também. Estamos felizes em chegar. E acho que esse podcast, assim, foi uma ótima forma de contar essa história. Sim. Né? Escutar de vocês também, fazer conexões. E conte com a gente, assim, tanto, né, bem dizer, Gerais, como a gente mesmo, como pessoa física. Breno, Maíra, Léo, que não tá aqui, mas podemos falar por ele. Demais, porque assim, né? Ele ia adorar, inclusive, eu acho. Eu acho que esse ele vai ficar sentido, viu, de não Faremos ter um próximo de novo, Léo, com você. Boa. E assim, além de agradecer essa presença aqui, pegar um tempinho, né, de empreendedora, de CEO, de mãe, tá aqui com a gente batendo esse papo, acho que foi sensacional, de verdade. Obrigada. Não é puxando saco, não. E parabéns, né, pelas iniciativas, não só pela empresa, mas muito pela causa realmente que você representa, né? E tem levado e tem conseguido levar bem e mostrar pra galera os benefícios disso. Benefícios e motivos, né? E consequências que a gente tem que atuar. Importância, né? Urgência. Sim. Eu gostei muito de saber mais sobre… Né? Eu tinha curiosidade, eu sempre achei muito legal. Mas às vezes a gente não conhece a fundo. E esse é um momento justamente para conhecer. E mais, eu acho que o
pessoal também vai gostar de... Demais. Espero. Nossa, muito obrigada a vocês pelo convite. Espero voltar mais A vezes. gente que Voltará. agradece. A próxima com pão de queijo assado. Bom, Arrasou. Eu também Galera. espero outros convites. deixa com a gente. Ah, Né? verdade. Caraca, ela deu no último segundo, assim, né? Você viu que ela... Isso aí tá fechado. Ó, Galera, obrigado. A gente tá valeu. com o pão de queijo congelado ali. Depois a gente fala. É gostou já, com certeza. Depois a gente faz Eu já vontade mais provei, vocês. então eu garanto. Ah, então fechou. Aí ele vai querer ficar falar, você já comeu, então é meu esse aí. É verdade. Bom ponto. Não, nós estamos dividindo esse negócio aí. Galera, valeu. Valeu. Até a próxima. Até mais. Valeu.